Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 6 em diante, a palavra diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mísia, eles intentavam então ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram então até Troade. A palavra diz que na segunda viagem missionária, Paulo pegou um homem chamado Silas, que era o seu companheiro de viagem, e encontrou também um jovem chamado Timóteo. Timóteo, ele tinha a mãe judia, o pai dele era grego, e diz então que Paulo convocou aquele jovem para acompanhar ele nessa segunda viagem missionária. E a palavra diz que ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. No capítulo 16 de Atos diz que ele sempre pedia a direção de Deus, e a palavra fala no versículo 6, diz assim: passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Olha só o que está acontecendo aqui. Quando ele chegou ali na província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Aí o versículo 7 está falando assim: e quando chegaram a Mísia, eles intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Quando chegaram em Mísia, eles tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus falou não é o momento ainda. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas Paulo, ele tinha tanta certeza do direcionamento do Espírito Santo, que no momento que ele estava em suas viagens missionárias, ele somente ia em lugares que o Espírito Santo permitia com que ele fosse. E aí ele desce então até Troade, e lá em Troade ele tem uma visão de noite, e diz que um homem fala assim: passa para a Macedônia e venha nos ajudar. Ele então passou para a Macedônia e ele foi pregar. A primeira cidade que ele pregou foi a cidade de Filipe, e ali ele anunciou o evangelho de Jesus Cristo, que era uma cidade romana, e diz que muitas pessoas se converteram. E essa cidade, essa igreja depois amou tanto a vida do apóstolo Paulo, que todas as vezes que ele fazia uma viagem missionária, aquela igreja tinha a intenção de ajudá-lo nas viagens, mandavam o necessário. Paulo falou assim: eu muito me alegro quando vocês se lembram de mim. Não que eu procure alguma coisa de vocês, não. Eu não estou procurando nada, porque eu já aprendi a viver contente com o que eu tenho. Eu sei ter abundância, como eu sei ter pouca coisa também. Eu sei ter fartura, como eu sei também passar fome, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando vocês fazem isso, de oferecer essa oferta missionária para me ajudar nesse ministério, Deus recebe essa oferta de louvor como se fosse um sacrifício suave e agradável na sua presença. Aí ele fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir todas as vossas necessidades através de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você no dia de hoje é: tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, peça a direção do Espírito Santo. Paulo, ele fazia isso e o Espírito Santo guiava a vida dele. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Se você tem ouvido a voz de Deus através dessas mensagens, compartilhe com mais pessoas. E se você deseja oração, deixa aqui nos comentários que nós estaremos orando por você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.